A extinção dessas comunidades foi bem rápida. Muitos morreram sem ter lugar para ser enterrado. E eles serão exterminados. A existência de Caingangue já é praticamente inexistente. E muita gente, muito indígena, morreu ao tentar sair. Aqui era lotado de Caingangue, certo? E aí, tanto que eles morriam em massa, né? Eles eram massacrados em massa. Que há uma presença Caingangue nessa região, isso já é comprovado, e é um povoamento denso. Não seriam só algumas comunidades, existia bastante Caingangue na região. Existiu um período na história do Brasil, no começo da República, que a ideia, inclusive a criação do SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio, pelo Afonso Pena, era a ideia de que o indígena deveria ser integrado à comunidade branca, né? Então esse já é um pressuposto muito ameaçador, porque para você integrar você tem que destruir uma forma de vida que é muito mais antiga do que a sociedade branca está propondo, né? Então as resistências, por isso que a gente ouve muito falar em violência, né? Porque as resistências são maiores, porque o indígena quer continuar com a sua forma de vida e existe uma política pública para inserir esse. Então, o que se faz não é proteger, o Serviço de Proteção ao Índio não era a proteger para o branco, seria integrar, né? E não é o que eles querem, então aí as resistências são maiores, né? Muitos indígenas resistentes, não só dessa região, porque é uma política que é uma política federal, né? Porque o SPI era um órgão federal, muitos indígenas, eles serão aldeados. Então, o caso, por exemplo, de Catu, mesmo lá em Tupã, alguns aldeamentos, aldeamento no Mato Grosso do Sul, era quase que uma prisão. E Catu a gente na sociedade branca chamaria de prisão, porque eles não podiam sair dali, tinha uma fiscalização rigorosa e muita gente, muito indígena, morreu ao tentar sair. Tá? Então, quando cabia mais indígenas, eles colocavam, que é no caso dos Terenas, por exemplo, né, que é uma etnia muito diferente da etnia Caingangue e foram aldeados também em Icatu. Tá? Então, com o tempo, essa convivência foi melhorando, mas não é que foi a vontade do indígena formar essa comunidade para poder continuar vivendo, né, as características da sua cultura. O início dessa construção dessas aldeias, esse aldeamento, foi porque o homem branco entendia que ele tinha que isolar o indígena que não aceitava ser aculturado. Então, o indígena, nesse século XIX, ele também passou por vários processos de aculturação. Então, por isso que ele vai adentrando o território, né? Onde tem o branco, ele se retira. E nem sempre esse processo foi muito pacífico, obviamente, né? Os processos, eles vão envolver violência. Algumas etnias indígenas eram extremamente guerreiras, tá? E outras não, outras eram pacíficas. Então, você vai ter aí uma violência entre branco e indígena que vai continuar. O povo indígena Caingangue, segundo os estudos antropológicos,
né, brasileiros, eles são povos originários de uma região mais próxima do litoral brasileiro, né, e que, em diáspora, vieram ocupando essa região que hoje é o oeste de São Paulo, basicamente ali no Espigão, na parte mais alta ali entre o Rio Feio, Rio Guapeí e o Vale do Tietê, né? Os povos indígenas que hoje nós chamamos de caigangue compreende um conjunto grande de povos indígenas do grupo Macro-G, né, de língua G, e você encontra essa etnia em outros estados também, né? No Paraná, Rio Grande do Sul, a gente tem povos indígenas caigangue. Os estudos indicam, né, inclusive estudos arqueológicos, que a população, essa população chegou ou vive na nossa região a partir ali de meados do século XVII, né, talvez do século XVIII. Né? Então, quando o Serviço de Proteção ao Índio ele é criado em 1910 e ele vem para a nossa região nesse processo que eles chamam de apaziguamento, né, que era uma tentativa, na verdade, de mediar os conflitos, né, com esses recém-moradores, essa população já era uma população que já tinha contato, né, com moradores que já viviam no interior de São Paulo já há bastante tempo, né? Esses caigangues, eles resistem, né, a essa invasão branca e eles serão exterminados. Até porque essas terras, elas estavam começando a ser vendidas pela Companhia Inglesa de Terras, que é a companhia que vendia terras na região, e havia uma busca pelas terras, mas desde que não houvesse indígena, porque sempre o indígena apresentava aí uma resistência, né? Então isso já está comprovado que há essa aí. E a extinção ou a fuga desses indígenas caigangues daqui ocorreu na década de 1900, 1910, por aí. Porque quando a gente já tem a elevação de Araçatuba como município, a existência de caigangues já é praticamente inexistente. Ele foge, porque senão ele vai ser massacrado, como ocorreu também. Então, o processo de ocupação do estado de São Paulo é complexo, porque não é construir a estrada de ferro. Sim, onde passavam os trilhos, onde vai passar os trilhos e no entorno, é esse processo que expulsa e massacra os indígenas. Então, é uma combinação de que o branco chama de progresso, que é a ocupação econômica dessas terras, são terras que serão negadas aos indígenas e que eram terras indígenas. Então, como há uma recusa em sair, você vai ter confronto. A rua Marcílio Dias, ela iniciava aqui. Daí para frente era o embarcadouro de gado da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Por isso, esse trecho da estrada, da rua, era considerado estrada boiadeira, porque as boiadas vinham e aqui tinha um pé de paineira muito grande. Então os boiadeiros faziam as suas paradas aqui embaixo desse pé para fazer a alimentação deles, etc., enquanto aguardavam o embarque do gado para poder ser transportado para o destino, provavelmente frigorífico em Leis ou em outra cidade por aí. E na verdade houve em dois momentos distintos e aí as informações foram se cruzando. Então, num primeiro momento, eu trabalhava na Prefeitura Municipal, isso final da década de 80, 82, na verdade, até 88 eu fiquei, e ali naquele local onde diziam que era o cemitério, naquele local era uma secretaria de obras da Prefeitura Municipal. E havia ali uma paineira, né? E os servidores tinham um certo receio dessa paineira, porque diziam que sob aquela paineira teria sido enterrada uma noiva e tinha toda uma história a respeito disso. Então, foi a primeira vez e até, talvez, né, coincidência ou não, alguns servidores que eram repreendidos e estavam lá de suspensão, não iam para casa, tinham que ficar lá aguardando segunda ordem para voltar ao trabalho,
eles eram colocados na paineira. Então, isso foi algo que marcou, num primeiro momento, sobre esse local. O que eu me lembro, assim, contava a história que aqui foi o primeiro cemitério oficial de Araçatuba, porque antes disso, as pessoas que morriam ou eram levadas para as suas cidades, suas terras de origem, ou sepultadas aleatoriamente. O prefeito de então transferiu, encerrou a atividade do cemitério aqui e criou o Cemitério da Saudade, lá na Avenida da Saudade. E os restos mortais das pessoas que estavam sepultados aqui foram trasladados lá para o Cemitério da Saudade. Houve um processo de retirada dessas ossadas, né? E elas foram colocadas de forma coletiva num local lá na Saudade, né? Mas muita gente não conseguiu tirar a ossada dos seus parentes e principalmente as pessoas mais pobres não tinham condição de fazer isso. Muitos nem ficaram sabendo, porque são pessoas que já tinham mudado de cidade, né? E então a permanência de ossos, ela existe. E à medida que essa região foi sendo ocupada, foi se havendo as construções, o fundamento dos prédios, iam revolvendo a terra e essa alçada, e muitos ossos apareciam. Aí um dia minha avó resolveu pedir para os meninos, né, que são meus tios, plantar mandioca. Eles foram plantar e eles acharam ossos humanos no quintal. A minha avó ficou tão assustada e ficou sabendo que ali foi um cemitério. E num 3, 4 dias ela mudou de lá. Bom, que a minha avó me contava, isso foi em 1960, 50, mas ela morou lá na década de 40. Então na década de 40 já existia essa casa, você entendeu? Que na época que foi encontrado esses ossos humanos, né? E as pessoas que poderiam até ajudar, já todas faleceram. E à medida que essa região foi sendo ocupada, foi se havendo as construções, o fundamento dos prédios, iam revolvendo a terra e essa alçada, e muitos ossos apareciam, né? Então, eu acho que isso criou, né, no imaginário, principalmente dos moradores dos arredores aqui, essa imagem de que seria um local com ossos, né, com crânios expostos, e provavelmente se alimentou aí uma série de imagens, né, que povoam, principalmente os moradores, né, mais antigos, né. Não ouço isso de pessoas mais jovens assim. O prefeito de então era o Joaquim Geraldo Corrêa, resolveu transferir o almoxarifado da prefeitura, lá da onde hoje funciona o poupa-tempo municipal, para cá. Para isso foi feito um primeiro passo, foi feito a murada, né, todo o contorno. E no abrir os alicerces para construir o muro, foi encontrado muitos ossos ainda, que foram levados depois para o ossuário do cemitério da Saudade. Talvez algumas ossadas tenham aparecido em algum momento de chuva ou de coisa, né? Existia os confrontos entre brancos e indígenas. Nessa região aqui, os fazendeiros interessados em comprar terra, eles não vinham diretamente, eles compravam a terra de longe, para depois fazer o registro, mas eles mandavam o chamado bugreiro, né? Que é o matador de índio, né? Que vem. Então pode ter tido confronto e pode ter enterrado alguém, inclusive a possibilidade de ser um indígena ali, pode. E aí, por um motivo ou outro, começam a aparecer alguns ossos, ou pode ser osso de uma pessoa só, que tenha morrido, porque ali era uma região bem isolada da cidade, o centro da cidade era ali onde está atualmente aquela estação velha ali, o museu e tal. É um caminhar até aquela outra região, né? E era mato, tá? Então pode ter acontecido isso, mas eu não sei de onde vem. Quando a gente não consegue comprovar, vira lenda, né? Eu ouvi falar que aqui se transformou num cemitério exatamente por conta de ter sido um cemitério indígena. A administração municipal da época, que eu não me lembro, não é que não me lembro, eu nem sei quem era, entendeu que por já ser um ponto de sepultamento, deveria oficializar como cemitério de Araçatuba. E assim foi feito e durou muitos anos.
E os ferroviários antigos, que eram bem mais velhos que eu na época, sabiam mais um pouco de história. E era deles que eu ouvi a história de que aqui começaram a enterrar os índios, não só os índios, Caingangue, se não me engano, também com os brancos, porque a luta era entre os dois, brancos e índios, né? Os índios não queriam perder a área deles e os brancos queriam assumir a área aqui. Então é onde nascem as crianças, onde se faz a comida, onde se constrói a casa, onde se enterra os mortos. É um processo só. Não há, o indígena ele não secciona o espaço geográfico, né? Nesse espaço vai ser a religiosidade, nesse espaço vai ser a política, como faz a sociedade branca. Tudo ocorre, tanto que nas aldeias você tem o centro da aldeia, onde ocorrem as questões coletivas, tudo que é coletivo ocorre lá, mas também se mora lá, faz as festas, é tudo no mesmo espaço. É por isso que o espaço é muito importante para o indígena, né? Não é uma questão de você poder trocar por um lugar mais rico, que tenha mais recursos. Eu não acredito, do que eu estudo, do que eu leio, que a região ali onde se afirma que era um cemitério indígena, que pudesse ser um cemitério indígena. Eu acredito que pode ser um cemitério branco e que mais para frente, porque ali, quando Araçatuba começa, tudo ocorre ali na região em torno dos trilhos. Se você pensar a localização onde se afirma que é o cemitério indígena, da Praça Rui Barbosa tem uma distância para uma vila pequena, né? É distante. Então, é muito mais próximo da cultura do branco se afastar dos seus mortos e colocar o cemitério numa região, né, periférica, do que da comunidade indígena. Porque se tivesse um cemitério indígena, provavelmente a aldeia estaria no mesmo local. E eu não tenho notícia de que isso tenha sido escavado lá. Talvez pudesse fazer aí um movimento, né, na cidade de fazer escavação no local para confirmar isso, porque afinal é a história da cidade, né? Eu não acredito que ali tenha sido cemitério indígena, não há nenhuma comprovação disso, porque o índio fica junto com seus mortos, ele não se afasta. E também muito bonita essa história, porque quando essa paineira floria, ela ficava muito linda. E aí as pessoas diziam que isso sempre ia acontecer, que mesmo que cortasse essa paineira, ela iria brotar, porque sob ela estava a tal noiva. Então essa história a gente escutou por mais de 20 anos, enquanto ficamos ali no prédio, né, no imóvel da Acrepom. Nós, na maioria, nós indígenas, nós enterramos os nossos no terreno da nossa casa, como seria um guardião, tá? Ele encantou no nosso entendimento e ele vai nos guardar. Aquilo ali seria como a carne, o objeto que a gente guarda e sabe que a terra vai cuidar também. Eu sinto, mas eu sinto em vários lugares a morte do meu povo aqui. Naquela época não tinha um lugar específico da entrega dos corpos, mesmo porque eles não eram mortos naturalmente, né? Acredito que depois de mortos faziam uma vala, porque como que os funcionários da linha férrea iam desovar esse corpo? Ter um cemitério, aquele onde hoje nós levamos os nossos para velar, para chorar, para conversar, para rezar, não. Eu lembro que quando eu cheguei em Araçatuba, tinha sim um cemitério, mas um cemitério dos não indígenas. Que apesar que eu parto da premissa que todo mundo é indígena, tá? Quem nasce no Brasil é indígena, uns mais, outros menos, mas é indígena. Agora, daquela época, muitos morreram sem ter lugar para ser enterrado. Eu sei quem eu sou. Eu sou da terra Brasilis, Brasil. Eu sou indígena. Eu sou Cunhamparapotê, professor. E você, quem é? Me conte. A gente não pode ser o tiquinho. Tiquinho do espanhol, tiquinho do português. Porque a nossa base
é Brasil, e Brasil é terra indígena. Então a gente tem que começar a falar sobre isso. Não falar que é descendente de colonizador. E o Brasil é essa coisa linda, é essa mistura, desde que não fortaleça nem o silenciamento e nem o apagamento da nossa história. O que a arqueologia da nossa região aponta é que os cemitérios dos indígenas, né, da população caigangue, do povo caigangue, eles tinham uma estrutura na forma de montículos funerários, né? Muitos desses montículos, inclusive, foram confundidos com formigueiros em áreas de fazenda e foram destruídos, né? A própria localização também, a gente está numa área aqui que é uma área de várzea do Machado de Melo, tá? É uma área úmida. Acredito que o caigangue ele escolheria áreas mais altas, né? Porque existia um cuidado, né, com o defunto, né, que existia. Não é à toa que ele era enterrado com os objetos dele, né? Porque se acreditava que no mundo espiritual, se ele precisasse daqueles objetos, para ele não precisar ficar vagando, ele encontraria aquilo, né, no local, né? Manifestação, ou sobras, ou restos, enfim, qualquer indício de um povoamento, uma ocupação ou alguma estrutura indígena nessa região, eu acredito que isso apareceria nos relatórios da NOB, né, da Companhia Estrada de Ferro, do Norte do Brasil. Por que eu digo isso? Porque em outras regiões, em outros locais aqui da nossa região, isso aparece. O cemitério indígena de Promissão, ele é conhecido na literatura. E aí eu me deparei com uma lei, é uma lei de 1948, né, de novembro de 48, de 13 de novembro de 48, então, né, já de 13 de novembro, inclusive, e que autoriza o arrendamento de terras do cemitério velho. E aí faz a confrontação da área, né? Então fala que é na confluência, né, no entroncamento das ruas José de Alencar, Gonçalves Ledo e Marcelo Dias. E aí, se você pega o perímetro da área, coincide exatamente com essa área sobre a qual nós estamos falando, onde está o arquivo municipal, onde se instalou a Crepom, né? Então, e essa lei, ela autorizava o arrendamento para a construção de indústrias, tipo de uma incubadora de indústrias, porque era uma lei de um período pequeno, era por 5 anos, as indústrias poderiam se estabelecer ali nesse arrendamento. Então, é a primeira vez que eu me deparei com um documento escrito, uma lei, né? Não é um documento extraoficial, um documento oficial, uma lei, né? Em que ela, então, faz uma remissão ao cemitério velho e coloca a localização dele. Então, você faz uma pesquisa, descobre um fato. Um fato que você lê no jornal, sei lá, da década de 1930. Para você comprovar aquele fato, você tem que ir no documento da prefeitura ou da legislatura, ou até da delegacia de polícia, ou no cartório de registro, só que esses documentos não existem. Então fica muito difícil para o historiador afirmar, é assim. Fui procurar saber pela parte histórica, no papel, na biblioteca, na internet, o que havia ocorrido, além do massacre por conta da linha férrea. E, pasme vocês, não encontrei foi nada, nada. Mas o problema é que o século XIX é o século cafeeiro, tá? E já começa a entrar no Brasil os imigrantes europeus, né? No final do século tem um processo que é de eugenia. O governo brasileiro tinha muita preocupação com a quantidade de negros e mulatos que existiam aqui, né, e pardos, e entendia que poderia haver aí uma revolução. A gente sabe que o século XIX é o século do surgimento do socialismo e de todas as resistências, e eles tinham essa preocupação. Então, qual era o projeto do governo? Fazer o embranquecimento da sociedade. Então, aí não entra indígena, não entra africano, não entra asiático, né? Só branco.
Tanto que os subsídios que se dava para a imigração é uma imigração branca, existia legislação. Nós queremos os brancos europeus, não? Então, de novo, há um processo. Então, são vários processos que ou você vai aculturando o indígena ou você vai afastando o indígena das suas terras. Porém, tem um problema. Por que esse processo é uma violência contra o indígena? Porque o indígena se recusa a sair da sua terra, ele não quer outra terra. Por exemplo, a construção do Xingu enquanto terra de reserva indígena foi um problema, porque os indígenas que já moravam lá, eles estão perfeitamente adaptados. Mas os que não moravam, eles se recusam a sair da sua terra para ir morar numa reserva indígena, né? É diferente do processo de Icatu, que já é um processo um pouco posterior a isso que eu estou falando, né? Por que o indígena não sai da sua terra? Porque o indígena tem uma visão de mundo que ele é parte integrante da natureza. Igual os gregos antigos, o cosmos é constituído pela natureza e por todos os animais, inclusive o ser humano. Então ele pertence à terra, a terra lhe pertence. E quando alguém morre, aí esses indivíduos permanecem, que é o que cria a ancestralidade indígena, que é importantíssimo para todas as culturas indígenas, para todos os povos originários, mesmo não sendo o indígena, assim. Você vai na Nova Zelândia, nos aborígenes, tem essa ligação. Por quê? Porque você volta para a natureza e você está ali para proteger os que ficam, os que estão vivendo e futuramente os que vêm. Eu penso que talvez até pela cultura indígena, que eu penso que nessa questão de enterrar os seus parentes, seus entes queridos, eles têm toda uma outra cultura. Então, eu imagino que seja um cemitério dos primeiros moradores. Pode ser sim, cruzamento, pessoas que, né, de raças que se entrelaçaram com os indígenas, isso é possível. Mas eu penso que não era propriamente um cemitério indígena, até porque penso que, respeitando a cultura, eles ficariam mais próximos às suas próprias terras, né, em rituais próprios da cultura indígena. Resgatar a história dos povos é sempre algo muito importante. Nós temos, né, no nosso país muitas histórias, né, das diferentes etnias que para cá vieram, que nós só soubemos justamente por relatos verbais, por histórias que foram cantadas e contadas, por cantigas, né? Então, isso é muito importante. Se ali, na área que nós estamos falando, né, nessa área hoje, área considerada nobre da cidade, né, Marcílio Dias, com a Avenida Mário Covas, Avenida Rangel Pestana ali, né, já ali pertinho da Valdemar Alves, se hoje a gente resgata essa história, se foi ou não um cemitério, eu penso que a importância é que para as gerações vindouras, elas saibam que houve um passado e que esse passado tem uma história e que essa história tem que ser respeitada. Então, eu acho que a importância é a gente trabalhar a memória para a gente construir essa história, porque senão a gente se perde no mundo, a gente se perde no ar. É isso.